3, 2, 1, vamos começar, sejam muito bem-vindos, boa tarde TikTok e boa tarde YouTube. Hoje vou estar nas duas plataformas, no TikTok e no YouTube, para falar de algo que a mim ninguém me ensinou, eu tive que aprender da pior forma. Ainda bem que vocês estão aqui, que decidiram parar na minha live, porque hoje vou falar sobre como nós podemos sair das dívidas, como é que nós tiramos aquele peso das dívidas das nossas costas, aquilo que ninguém nos ensina quando somos pequeninos, aquilo que temos que aprender sozinhos, da pior forma, muitas vezes, como eu tive que aprender da forma mais difícil, como sair das dívidas, porque em 2023, então, eu bati muito no fundo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tinha a minha casa à venda, estava desempregada e um dia alguém me disse: ninguém prospera com dívidas. Então, se o meu sonho, se o meu objetivo era ser rica, era ter dinheiro, eu percebi logo que tinha então que mudar alguma coisa, pagar as minhas dívidas e depois então é que a minha vida andaria para a frente. Por isso é que eu decidi fazer esta live. Cada vez mais as pessoas hoje em dia se endividam, infelizmente recorrem àquelas empresas de crédito manhosas, que não há outra palavra, em desespero. Eu sei o que é isso porque não cheguei a fazê-lo, mas ponderei muitas vezes porque o banco, por exemplo, não me emprestava dinheiro porque eu estava desempregada. Óbvio que o banco queria uma garantia e como a minha casa estava à venda, eu não podia dar a minha casa como garantia porque a imobiliária, portanto, tinha-me feito assinar um contrato, então eu não podia hipotecar a minha casa, o banco não me emprestava dinheiro e eu percebi que tinha que arranjar outra forma de sair das dívidas. Senão, repito, ninguém prospera com dívidas. Quando o dinheiro começa a entrar, mas eu já vou explicar isto tudo de uma forma muito simples, só vos quero dar um bocadinho do conteúdo que eu vou entregar hoje. Vai ser uma live emotiva, porque está a fazer agora, nesta altura, mais ou menos 3 anos que eu estava a atravessar este turbilhão, esta tempestade na minha vida. Eu aprendi realmente da pior forma como sair das dívidas. Olá Bruno, boa tarde, beijinhos, olá Silvia, boa tarde. Eu aprendi da pior forma, então, como eu estava a dizer, que tinha que sair das dívidas e hoje eu sei, sem sombra de dúvida, que isso é a base de tudo, de qualquer transformação real. Portanto, antes de começar no conteúdo, eu quero pedir-vos um favor. Quero que comecem já a partilhar a live com alguém que precisa de ouvir isto. Alguém, por exemplo, que vos deve dinheiro. É uma boa oportunidade de vocês recuperarem o vosso dinheiro. Enquanto eu vou falando e dando as boas-vindas, podem partilhar a live, ok? Podem partilhar com uma amiga que vos pediu uns trocos e que até hoje não vos devolveu. Podem partilhar com outra amiga que vocês sabem que está a atravessar dificuldades e que vocês queiram ajudar. Portanto, toca a partilhar a live. Eu vou falar sobre o método, porque há um método, há um segredo, há uma ciência sim para sair das dívidas. Eu tive que estudar essa ciência, vocês não precisam de a estudar, vocês basta estarem muito atentos a esta live até ao final e vão ver que vão conseguir começar a ver as coisas de outra forma, vão começar a ver soluções em vez de verem problemas e quando isso acontece, então o dinheiro começa a entrar na nossa vida, pagamos as dívidas e depois, a partir daí, é que começamos a prosperar. Então, obrigada a todos que estão a partilhar a live aqui no TikTok, obrigada também a quem está aqui no YouTube. Vou começar com a pergunta de milhões. E se não tiverem coragem de responder, basta responderem mentalmente. Se tiverem coragem de escrever nos comentários, tanto melhor. Pergunta de milhões. Quem é que está aqui a assistir a esta live? Portanto, estão aqui no TikTok e estão aqui no YouTube várias pessoas a assistir a esta live. Quem é que aqui já sentiu que trabalha muito e que o dinheiro nunca chega? Muitas vezes chegam ao final do mês sem dinheiro, já com o cartão de crédito a arrebentar e com aquela sensação, como é que é possível, eu fiz tudo certo e mesmo assim há sempre alguma coisa a falhar.
Carla, parabéns, parabéns. A sinceridade e a honestidade é o primeiro passo para vocês resolverem isto. Então partilhem a live porque eu vou entregar a ciência por trás do problema. Porque atrás de um problema há sempre uma solução. Eu descobri para mim e decidi então partilhar convosco isto hoje. Portanto, apesar de em 2023 estar desempregada, toda a minha vida, portanto eu trabalhei durante 30 anos no comércio e era assim que eu me sentia sempre. Eu chegava ao final do mês, quase que nem nunca conseguia comprar nada. Houve uma altura que eu tive que recusar muitas coisas à minha filha porque eu não tinha mesmo dinheiro para lhe dar nada e posso-vos dizer que são horas de aflição. Eu sei como é que vocês se sentem. Olá Célia, boa tarde. Eu sei como é que vocês se sentem, eu já passei por isso. Se vocês hoje veem esta mulher com 52 anos tão bem resolvida e a construir prosperidade e abundância todos os dias, ainda hoje de manhã lancei um novo produto, já comecei a faturar, já comecei a vender, mas eu já vos vou falar nisso. Quando vocês veem esta mulher hoje em dia criativa, imaginem o oposto em 2023. Uma mulher a chorar de manhã à noite, 24 horas por dia. Eu ia para a cama a chorar, acordava com os olhos inchados de tanto chorar. Portanto, eu sei o que é não ter dinheiro, eu sei o que é que a gente faz ao nosso corpo quando andamos ansiosas e estressadas por não ter dinheiro, porque depois a parte física começa a entrar no nosso corpo emocional e a provocar-nos doenças, sim, porque todos os meus desafios de saúde desapareceram quando eu comecei então a trabalhar com o poder da mente. Então, hoje estamos aqui para mudar isso. Sofri tanto de ansiedade, eu sei Maria, isso mata-nos, mas ainda bem que vocês pararam aqui nesta live. Não sei se vocês são minhas seguidoras já, se não, mas toca a ir seguir depois o criador da live, porque todos os dias tudo aquilo que eu entrego de forma gratuita pode transformar a vossa vida. Então, parabéns por estarem aqui. Hoje estamos aqui para mudar isso e a primeira coisa que vocês têm que encaixar, que eu encaixei também em 2023, é: ninguém prospera com dívidas. Ninguém. E eu já vou falar da frequência vibracional das dívidas, não com truques, não vos vou ensinar truque nenhum de magia, não vos vou ensinar atalhos, vou-vos ensinar aquilo que eu apliquei em mim, o beabá, com a minha verdade, aquilo que nunca ninguém vos disse, aquilo que ninguém me disse a mim, mas que eu percebi então que seria a minha missão neste mundo, depois com a minha verdade, com a minha história, com a minha experiência, ajudar pessoas então a saírem da escassez, da falta, das dívidas e curarem depois também o seu corpo físico, porque a parte mental influencia tudo. Então, agora prestem muita atenção àquilo que eu vou explicar de uma forma simples. Isto é mais do que uma live, isto é uma aula de conteúdo valiosíssimo. É uma aula que eu daria com facilidade em qualquer um dos meus cursos, mas eu hoje acordei tão abençoada, tão feliz, que eu decidi pegar neste conhecimento e partilhá-lo convosco. Então, fiquem até ao final da live, porque vocês garantidamente vão compreender o que é o problema dívida e vão conseguir então encontrar uma solução. Primeiro, tem que compreender, tem que perceber o que é que acontece no vosso cérebro quando vocês vivem com dívidas, mas principalmente com o medo de não as conseguir pagar. Quando nós estamos no modo sobrevivência, no modo escassez, no modo falta, no medo de não conseguir pagar as dívidas, o nosso cérebro vai libertar cortisol, que ele já liberta, mas vai libertar mais cortisol do que o normal. E isto é para vocês perceberem como é que as dívidas têm a ver com a nossa biologia, porque só assim é que vocês conseguem sair das dívidas e só assim é que vocês conseguem prosperar. Então, quando nós estamos, quando nós vivemos, quando nós acordamos, quando nós vibramos escassez, o nosso cérebro liberta mais cortisol do que o normal. O cortisol, acho que isto toda a gente sabe, é a hormona do stress. E quando o cortisol está muito elevado, acontecem algumas coisas que são completamente devastadoras para a nossa vida financeira. Acreditem
que é verdade. O cortisol tem a capacidade, e eu já vou explicar tudo, eu já vou trocar tudo por miúdos para vocês compreenderem o beabá, porque só compreendendo este passo a passo, o que acontece no nosso cérebro quando nós temos medo de não pagar as dívidas, é que vocês conseguem então respirar e encontrar a solução. Repito, aqui não há truques, aqui não há magias, aqui não há milagres, aqui há ciência, há física quântica, mas principalmente há a minha experiência. Só quando eu compreendi isto é que eu consegui então sair das dívidas. Quem não conseguir ver a live toda até ao fim, depois vai vê-la no YouTube, fabulosa depois dos 50, ok? Porque isto é ouro. Então, algumas das coisas que acontecem na nossa vida financeira devido ao cortisol, vou falar apenas de algumas, vou falar duas ou três, vamos ver o tempo que isto leva. A primeira, por exemplo, a parte racional do nosso cérebro tem a capacidade de se desligar parcialmente. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós tomamos as piores decisões para a nossa vida financeira exatamente nos momentos em que a gente precisava de mais clareza. Quando nós temos muito cortisol a circular, quando o nosso cérebro liberta muito cortisol. Então percebam, uma pessoa com medo, stress, ansiedade de não pagar as dívidas, desempregada, vão-lhe cortar a luz, não tem comida no frigorífico, a acordar neste estado todos os dias. Essa pessoa até lhe podem oferecer uma oportunidade que seria boa para ela sair das dívidas e pagar as suas contas, mas essa pessoa está tão bloqueada, tão bloqueada, e estou a falar de mim, isto é biologia, é ciência, que em vez de dizer que sim, vai dizer que não, porque esta parte do cérebro está desligada e fica tudo às escuras quando devia estar tudo iluminado, ok? Isto é biologia. Quando vocês compreenderem que o cérebro humano é maravilhoso, mas foi criado para nos fazer poupar energia, o vosso cérebro não quer saber se vocês são ricos ou são pobres. Quer vos manter na zona de conforto para poupar energia. Então, a primeira coisa que acontece é vocês deixarem de tomar decisões com clareza. Segunda coisa que acontece quando o cérebro começa a libertar mais cortisol. O nosso cérebro vai se focar apenas no problema. Dívidas, medo, amanhã outra conta, depois da amanhã outra conta. E vocês vão perder completamente a capacidade de ver as soluções. Onde nós colocamos a nossa atenção, nós vamos fazer expandir. E eu sei o quanto isto é difícil, porque em 2023, quando eu aprendi isto, eu só pensava, oh meu Deus, mas como é que eu esqueço os problemas, como é que eu esqueço as dívidas? Mas é possível. Acreditem que é possível. E bastam uns minutos por dia em que vocês relaxam o vosso cérebro, baixam a produção de cortisol e começam a ver soluções e não problemas. Mas eu não estou aqui para dar uma mentoria nem uma formação, estou aqui apenas para levantar o véu para vocês começarem a ver a luz ao fundo do túnel, começarem a pagar as vossas dívidas e começarem a criar então uma vida rica. Portanto, quando vocês mantêm o vosso foco, ai meu Deus, não vou conseguir, ai meu Deus, tanta conta para pagar, ai meu Deus, nunca vou conseguir, é como vocês estarem a tentar ver ao longe com os olhos fechados. Vocês não conseguem. Vocês não conseguem. Eu também não conseguia, mas realmente tive a capacidade de, durante muitos dias, semanas e meses, todos os dias tirar uns minutos para começar a acalmar a minha mente, e foi aí então, nesses momentos de solidão, de tristeza, de introspeção e de reconexão, que eu comecei a despertar a minha criatividade, que eu comecei a perceber que eu estava a focar a minha atenção no local errado, que eu comecei a perceber que quanto mais eu falava, pensava em dívidas, mais eu atraía situações de não conseguir pagá-las, e
colocando a minha atenção depois nas perguntas, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso aprender, Deus nunca falha, ou o universo, como lhe queiram chamar, começou a colocar todas as pessoas, todas as situações na minha vida de que eu precisava então para conseguir pagar as minhas dívidas e conseguir começar a construir a minha prosperidade. Então, em terceiro lugar, o que é que acontece no nosso cérebro quando nós estamos tão estressadas com as dívidas e com os problemas e libertamos uma quantidade absurda de cortisol? Entramos num ciclo vicioso. O stress gera más decisões, as más decisões geram mais dívidas geram stress e assim sucessivamente. Estão a perceber? Stress, más decisões, dívidas, stress, más decisões e vocês não conseguem sair deste ciclo vicioso. Até que param numa live destas, fazem o clique, decidem ouvir até ao final e vão perceber que é muito mais fácil do que parece. Então, ouçam muito bem aquilo que eu vou dizer. Agora falei-vos do problema, já houve aqui uma data de pessoas que se identificaram com esta situação, é assim que eu vivo todos os dias, é isso que eu vejo cada vez mais pessoas que chegam até mim, portanto agora ouçam muito bem aquilo que eu vou dizer. Isto não é totalmente culpa vossa, ou melhor, não era até caírem numa live destas, porque a partir de agora, se vocês continuarem esse ciclo vicioso, a partir de agora, sim, a culpa é vossa. Não por preguiça, mas porque realmente o nosso cérebro foi programado para aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Para viver no modo que economizar mais energia. E aqui, até ao dia de hoje, quem não tinha conhecimento, quem não sabia disso, tem desculpa. A partir de agora, não tem desculpa. E aquilo que eu vos vou apresentar a partir de agora mudou não só a minha vida, como eu sei que pode mudar a vossa também. Se vocês estiverem receptivos, se vocês abrirem as vossas mentes, se vocês ouvirem com o vosso coração e não só com os vossos ouvidos, ok? Então, o que é que mudou a minha vida afinal? Anabela, entrega lá o grande segredo. E acreditem, eu nunca tinha estudado nada disto, não acreditava nada disto, é literalmente verdade, palavra por palavra, que eu só comecei a estudar energia, física quântica e neurociência aos 49 anos, em 2023. Hoje tenho 52, 3 anos de estudo diário. Não há um dia que eu não pegue num livro, não há um dia que eu não faça um curso, não há um dia que eu não faça uma reprogramação. Portanto, aquilo que eu vos vou entregar é o ouro se vocês aplicarem, porque se vocês ficarem com a live só, ok, foi fixe, foi porreiro, nada vai mudar na vossa vida. Então peguem neste conteúdo e façam alguma coisa para pagar as vossas dívidas. Se precisarem de ir mais além, todos os links na minha bio vos vão redirecionar para tudo aquilo que eu tenho que vos pode ajudar. Cursos gratuitos, cursos pagos. O que eu lancei hoje de manhã foi um diário de 84 dias para a prosperidade. 7,07€. Ninguém tem desculpas para não mudar a sua vida. Vão à minha bio, é o segundo link. Malta. É tudo além disto que eu estou a dar, aquilo que eu vos posso oferecer. Neste momento já não tenho mentorias privadas, estou a fazer uma que é o Código da Manhã, mas já está fechada. Portanto, aquilo que eu vos posso oferecer é aquilo que eu já criei. Vão ao link da minha bio, pesquisem, vejam, não vão comprar nada sem querer, vão ler primeiro aquilo que estão a pesquisar e depois, se decidirem, então são redirecionados para a plataforma Hotmart, que é onde eu vendo os meus cursos todos. É uma plataforma segura, com garantia, selo de qualidade, portanto vocês clicam nos links do perfil, entram lá, vão ver o que é que eu tenho para vos oferecer e depois fazem a vossa escolha. Podem e devem, antes disso, continuar aqui nesta live. Então, como eu estava a dizer, até 2023 eu não acreditava nada nisto. Se bem que já tinha ouvido uma frase aqui, outra ali, mas realmente tudo é energia, incluindo o dinheiro. Quando nós acordamos, por exemplo, como eu acordava a pensar nas dívidas, quando nós adormecemos, como eu adormecia a pensar nas dívidas, quando nós falamos de ter dívidas com vergonha, que vibra baixíssimo, com medo de não conseguir pagar,
a nossa frequência vibracional predominante sintoniza a escassez. E predominante porquê? Porque ninguém vibra 24 horas por dia na abundância e ninguém vibra 24 horas por dia na escassez. E é aqui que vocês vão encontrar a vossa solução como eu encontrei. Alguns minutos por dia vocês vão sintonizar a abundância. E eu já vou explicar como é que vocês fazem isto. Mas, por exemplo, nesta live, com a minha vibração, com a minha energia, se vocês estiverem atentos, vocês vão sentir o vosso corpo a responder. Vocês vão sentir o vosso corpo a mudar. Porque eu vibro na alegria, na paz, no amor, na harmonia, na abundância e a energia não tem tempo nem espaço. Eu posso chegar a vocês, a qualquer parte do mundo, se vocês se permitirem. Porque eu não posso, não tenho a capacidade de transformar a vida de ninguém que não a queira transformar. Eu não posso ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Então, tudo é energia, o dinheiro é energia, mas a dívida também tem uma frequência vibracional. E aqui estamos a falar da lei da ressonância. E a lei da ressonância é implacável. Acordas e adormeces a pensar em dívidas, vais criar mais dívidas. Nós atraímos aquilo que vibramos. O que sai, volta. Sai dívida, entra dívida. E quer vocês acreditem, quer não, a dívida tem uma frequência vibracional. Ou melhor, não é bem a dívida, é a forma como a dívida é contraída. Porque todos nós sabemos que os multimilionários contraem dívidas para prosperar, para aumentarem o seu negócio e isso não os vai prejudicar. Porquê? Porque eles estão a contrair uma dívida ao banco ou a instituições, ou seja o que for, na vibração da certeza, da abundância, da prosperidade e da riqueza. Agora, quando vocês vão ao banco, quando vocês vão a essas plataformas pedir dinheiro com medo, com vergonha, com culpa, com raiva pela vida, aí sim a dívida vibra escassez. Vocês conseguem compreender, digam-me no comentário a diferença, se compreenderam a diferença entre contrair uma dívida como um investimento, com a certeza de que vai dar certo, com aquela fé inabalável, que essa dívida vai gerar mais dinheiro, ao contrário das pessoas que vão contrair uma dívida com medo, com raiva, com vergonha, com culpa, e isso vai atrair mais dívidas, mais vergonha, mais culpa, ok? Lei da ressonância. Lei da ressonância é como a lei da gravidade. É implacável. Agora imaginem que vocês estão então a vibrar nas dívidas. E vocês, o que é que eu posso pegar aqui? Uma caneta. Imaginem que isto é um rádio, ok? Imaginem que isto é um rádio. E vocês vão rodar o botão para sintonizar a abundância, a riqueza, que é isso que vocês queiram, que é isso que vocês querem. E vocês rodam e nunca mais chegam àquela música que vocês querem ouvir. Se vocês não mudarem a estação, que é a vibração, imaginem que vocês estão aqui e isto é RFM, mas vocês querem ouvir a música que está a passar na TSF. Rodam e estão sempre a ouvir a RFM, porque a TSF está lá em cima. Se vocês não mudarem a vossa frequência vibracional da escassez para a abundância, podem fazer o que quiserem que nunca conseguem pagar as vossas dívidas. É exatamente assim que o dinheiro se comporta em relação à vossa vida, em relação à vossa mente, e é por isso que vocês não conseguem passar desse ciclo vicioso ou da cepa torta. Pronto. E isto, tenho que falar um bocadinho mais nos multimilionários, porque é uma das perguntas que quase toda a gente me faz. Então, mas Anabela, um Trump, um não sei quê, que contrai dívidas, malta, isso que vocês estão a criar é uma nova crença. E uma crença que não vos leva aonde vocês têm que ir. Primeiro, tem que se focar na vossa vida e não na dos outros. Ponto número 1. Mas para quem realmente quer perceber, quer ir ao cerne da questão, então a maioria, óbvio, dos multimilionários têm dívidas para fazerem os seus negócios crescerem, e muitos deles até têm dívidas muito maiores
óbvio também, do que qualquer uma de nós um dia vai ter. Estamos a falar de bilhões, já não estamos a falar de milionários, estamos a falar de pessoas que contraem dívidas de bilhões como um investimento, como uma forma de expansão. E aí é que está a diferença. A diferença não está no valor da dívida. A diferença está na forma, na frequência vibracional com que os milionários ou multimilionários encaram, pedem essas dívidas. Eles vão pedir as dívidas com a certeza que vão pagar. E vão pagar aquela e vão contrair outra, porque eles vão continuar a expandir. Não é o caso das pessoas, do comum das pessoas. 95% das pessoas, quando vai pedir dinheiro a um banco ou a um amigo, vai com o coração nas mãos. E é essa frequência que vos está a fazer criar mais dívidas. Porque para a pessoa comum, para mim até 2023, uma dívida era uma prisão. E essa prisão gera vergonha, gera medo, paralisa-nos, a pessoa acorda de noite a transpirar porque, ai meu Deus, aquela dívida que eu nunca vou conseguir pagar. E não consegue pensar noutra coisa. E sente que é uma fracassada. E a frequência vibracional dessa pessoa que está a encarar, que se está a comportar assim perante uma dívida, que é algo de muito normal para a maior parte dos multimilionários, é que está a fazer com que ela crie mais do mesmo. Então, simplificando, para um multimilionário, uma dívida é uma ferramenta de negócio, de expansão, vai gerar oportunidades, vai gerar mais postos de trabalho, vai gerar movimento, vai gerar velocidade. E toda a gente sabe, ou quase toda a gente, que o dinheiro ama velocidade. Então, quando o multimilionário gera movimento, oportunidades, novos postos de trabalho, velocidade, ele está a pegar no dinheiro dos outros, porque quando vai ao banco ou ao outro lado pedir dinheiro, é o dinheiro dos outros, para criar mais dinheiro, que é totalmente diferente da pessoa comum, que vai pedir dinheiro, por exemplo, está entalada da vida, e peço perdão a quem eu ofender agora, mas eu estou aqui para dizer a verdade daquilo que eu vejo todos os dias, a pessoa comum que está entaladíssima e que vai pedir dinheiro a uma dessas instituições ou ao banco para ir viajar, para trocar de carro, tem um carro mas quer um melhor, para pagar uma festa de aniversário. Malta, quando nós estamos com dívidas, é preciso cortar o mal pela raiz. É preciso enviar uma mensagem muito clara ao universo. Eu vou fazer tudo para pagar esta dívida. Eu deixei de ir a restaurantes, deixei de comprar roupas, não houve festas de aniversário, não houve Natal, até eu ter as minhas dívidas pagas. Não há cá trocar carros, não há férias. Isto não é um castigo, atenção, porque se vocês vão encarar isto como um castigo, é pior ainda. Isto não é um castigo, isto é mudança de vibração, é arregaçar as mangas. Eu vou fazer tudo para mudar a minha vida hoje, que foi o que eu fiz. E eu ia ao restaurante todas as semanas e eu era a que dava mais prendas no Natal. Acabou! Até eu voltar a criar fontes de rendimento. Hoje em dia faço uma vida normal, comecei a investir, tenho uma vida totalmente diferente, mas primeiro eu tive que cortar. Vocês ganham 10 e gastam 11, não pode ser, é de bronze, como diz o ditado. E depois vão continuar a associar dívidas ao medo, à vergonha, incapacidade e nunca mais conseguem sair dessa roda. Eu fiz um vídeo aqui para o TikTok recentemente, que já vai quase com 60 mil visualizações, um vídeo de 7 minutos, com o título, está fixado no meu perfil, podem ir ver a seguir, os 3 erros que mantêm mulheres inteligentes pobres. Porque eu sei que vocês sabem isto, só que depois quando é para tomar as decisões, vocês bloqueiam. E aqui está a diferença de vocês para mim. Quando eu percebi o segredo, eu nunca mais deixei nada atravessar-se à minha frente. O carro não anda, vamos de autocarro. Agora não é tempo de comprar um novo carro.
Os amigos convidam para ir ao restaurante, eu não tenho dinheiro, eu vou dizer a verdade. Eu estou a criar uma nova realidade para mim. Neste momento, eu não posso. Isto é para a maior parte das pessoas, para a pessoa comum. Porque o multimilionário, ao longo da vida dele, já se foi reprogramando. Pelo ambiente em que ele vive, ambiente de sucesso, pelas experiências da vida dele, por formações e cursos e mentorias que todos os multimilionários fazem. E quando as pessoas veem o dinheiro como algo que flui, que circula, o dinheiro volta sempre à base. Agora é óbvio que não é o mesmo dinheiro. A nota com que eu vou de manhã pagar não é a nota que entra depois na minha conta bancária. Até porque cada vez mais eu ganho mais do que aquilo que gasto. E eu gasto em tudo o que eu quero. Mas primeiro tive que pôr um travão ao fundo. Porque eu era uma pessoa comum e eu tinha sido programada desde criança com crenças limitantes. Pela família, pelos professores, pela publicidade, pelo meu ambiente. Frases como o dinheiro não cresce em árvores, os ricos são os gananciosos, os ricos são desonestos, eu não consigo lidar com muito dinheiro, essas quantias de dinheiro não são para mim, eu só queria um bocadinho para sobreviver e vocês inconscientemente estão-se a reprogramar para continuarem nas dívidas. Então, estas frases que a maioria das pessoas ouve desde criança tornam-se o código de reprogramação da mente delas. Aquilo está sempre a passar no automático. Só que é o código errado. Dá sempre resultados errados. Não importa o quanto vocês se esforcem, não importa quantas horas vocês trabalhem por dia, enquanto não mudarem a vossa relação com o dinheiro, vocês não conseguem sair das dívidas. Vai voltar sempre tudo ao mesmo sítio ou pior. E eu estou-vos a dar aqui a papinha toda feita. A boa notícia é que isto é possível mudar sem vocês pagarem a ninguém. Uma live destas dá para vos reprogramar. Porque o nosso cérebro é plástico. Chama-se neuroplasticidade. E significa que numa live como esta, vocês podem reprogramar a vossa mente. Seja qual for a vossa idade, 40, 50, 60, a ciência já provou que a qualquer idade o nosso cérebro tem a capacidade de reorganizar tudo, criar novas redes neurais. Isto é um facto, isto é ciência. E nem que vocês não acreditem na ciência, eu acredito, eu sei porque foi o que eu fiz. Há 3 anos atrás eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu via a vida de uma forma totalmente diferente. Hoje eu sou a prova viva daquilo que eu ensino. A reprogramação mental funciona, resulta se nós a aplicarmos. Eu vi lives, eu fiz cursos, eu li livros. Primeiro, tudo gratuito, que eu não tinha dinheiro, e depois, quando o dinheiro começou a entrar, porque aqui também temos a energia da troca, se nós estamos sempre à mama, também não há hipótese nenhuma. Quando o dinheiro começou a entrar, todos aqueles grandes mentores que me tinham ajudado de forma gratuita, através dos seus livros, em podcasts, no YouTube, documentários, eu comprei livros, comprei curso para devolver aquilo que me tinha sido dado. Pode nunca ser bem a mesma proporção, mas nós temos que dar e temos que receber. Então, se funcionou comigo, funciona com qualquer pessoa. É que já não estamos a falar só de mim. Desde o ano passado, mais ou menos, outubro, que eu comecei a criar cursos de reprogramação mental, já mais de 500 pessoas tiveram resultados com os meus cursos. Olá Maria Armanda. Então não sou só eu, estamos a falar já de centenas de pessoas que decidiram experimentar reprogramar as suas mentes. Deixa cá ver se isto que a Anabela está a dizer é verdade. E que conseguiram transformar a sua vibração, a sua relação com o dinheiro, atrair novas oportunidades, atrair o amor ou até melhorar a sua saúde. Porque o método é sempre o mesmo. E eu vou dar-vos aqui ainda o passo a passo concreto daquilo que eu fiz e daquilo que ajudou já centenas de pessoas. É óbvio que eu não vou estar a ser exaustiva, mas vocês vão perceber com isto que eu vos vou dar se querem ir mais além, se querem continuar o vosso estudo comigo ou não. Então, ponto número 1, primeiro passo.
passo. Papel e caneta, enfrentem a vossa realidade financeira sem julgar. Dividido a meio. De um lado, aquilo que vocês ganham, do outro lado, aquilo que vocês gastam. O meu exemplo, eu ganhava 0 porque estava desempregada e gastava todos os meses quantias absurdas em restaurante, em Zaras, em bijuterias, e quando eu percebi, sem filtros, temos que ser honestos, malta, é contabilizar o café, é contabilizar o pão e depois ver onde é que vocês podem cortar. É claro que eu não ia cortar na alimentação, então cortei nas joias, que entretanto já voltei a comprar, cortei nos restaurantes, cortei nas Zaras. Então enfrentem os números com frieza, com brutalidade. Agarrem a vossa vida financeira de uma vez por todas. Sentem-se um bocadinho sozinhas, sem marido, sem filhos a atrapalhar. Peguem num papel e numa caneta e escrevam todas as vossas dívidas. O valor exato não é mais ou menos 2.000 euros, é 2.152. O valor exato, para darem uma direção clara ao vosso cérebro. A quem é que vocês devem? Fulano tal, ao banco, Cofidis, o prazo. Quanto tempo é que vocês têm que pagar essas dívidas? 1 ano, 2 anos, 25 anos, se for um crédito de uma casa? Não tenham vergonha de escrever. E isto fica só para vocês. Vocês não conseguem mudar aquilo que vocês não aceitam ver. Tudo aquilo que nós trazemos à luz, nós conseguimos mudar. Tudo aquilo que nós vamos resistir, não, eu prefiro não saber, vai persistir na nossa vida. Então encarem os factos, sem julgamento, sem vergonha, sem medo. O papel é só para vocês. Eu devo tanto a fulano tal, em tanto tempo, eu devo tanto ao banco, em tantos meses, em tantos anos. Quando vocês tiverem tudo no papel, a vossa mente já vai começar a perceber, a receber um sinal diferente. Então, isto é o primeiro passo, ok? Primeiro passo para saírem das dívidas. Primeiro passo é encarar com clareza total aquilo que vocês devem. Se não for um valor muito grande, vocês podem pegar no vosso telemóvel, instalar uma aplicação para controlar o que sai e o que entra. Mas a partir dos 1.000 euros de dívidas tem que ir para o papel. A partir de 1.000 euros tem que ir para o papel. Então, em segundo lugar, reescrever as vossas crenças. Todas aquelas histórias que vocês têm na vossa cabeça, que vos dizem que nunca vão conseguir, que são umas fracassadas, que não merecem prosperidade. Eu tinha isso tudo a rodar 24 horas na minha mente. Isto pode ser mudado. Isto pode ser reescrito. A crença pode ser ressignificada. Isto é verdade? Ou sou só eu que acredito nisto? Quando eu me apanhava no início a pensar, mas eu não mereço esta vida maravilhosa quando o dinheiro começou a entrar. Eu não mereço ganhar dinheiro com tanta facilidade. Isto é verdade ou é apenas algo em que eu acredito? E quando nós percebemos que é algo em que nós acreditamos, nós podemos reescrever essa crença. Nós podemos e devemos ressignificá-la. Porque se vocês continuam a acreditar nessas histórias que têm na vossa cabeça, vocês vão paralisar. Vocês não vão conseguir ir renegociar, por exemplo, com o banco. Não vão conseguir aceitar que é preciso dar, se calhar, um passo diferente daquele que vocês têm dado. A crença do não merecimento é uma das crenças mais castradoras de homens e mulheres deste planeta. Então ressignifiquem-na e se não conseguem sozinhos, volto a repetir, vão ao link que está na minha bio, tem lá todos os meus cursos gratuitos e pagos, vejam se podem comprar, se não podem comprar, entrem no gratuito, porque o gratuito, além desta live, já vos vai ajudar. Terceiro passo que vocês precisam, e isso é começar já hoje, é hoje à noite, antes de irem para a cama, mudarem a vossa frequência vibracional. Porque isto é o que a maior parte das pessoas não faz porque não acredita. O nosso campo vibracional, o nosso campo eletromagnético não se vê, mas é real. A maior parte das pessoas espera que um pai, uma mãe, uma tia morra para lhe deixar uma herança para pagar as dívidas. Eu estava à espera de vender a minha casa para resolver a minha situação. E isso não é a solução.
Isso não é a solução, porque nós depois de pagar aquela vamos contrair outra. Nós temos que ir à raiz do problema. A neurociência explica-nos que nós temos que sentir primeiro que a dívida já está paga, ter aquela certeza absoluta, aquela fé inabalável, e depois é que as coisas começam a acontecer. E isto faz no início com pequenos hábitos diários que vocês podem mudar. A gratidão, o perdão, a oração. Mas não é oração, por favor, universo, por favor, dá-me isto, preciso pagar esta dívida. Porque senão vocês estão a pedir mais do mesmo. Vocês têm que mudar a vossa vibração. Isto é biologia, é neurociência. Vocês têm que acalmar as vossas ondas cerebrais para o vosso cérebro deixar de produzir tanto cortisol. E são esses pequenos hábitos diários, porque muitas vezes vocês têm tanta vontade que dão um passo maior que a perna e depois acabam por desistir. Por isso é que têm que dar pequenos passos diários para criarem uma nova crença. Eu começo e acabo tudo o que eu quero. Eu começo e acabo tudo o que eu quero. Porque aquilo que vocês têm instalado no vosso programa é, talvez derivado a relacionamentos tóxicos, a dietas que nunca conseguiram levar até ao final, a trabalhos que vocês largavam sem que nem para quê. Aquilo que vocês estão a dizer ao vosso cérebro é: eu começo e nunca acabo nada. E quando vocês dão essa ordem ao vosso cérebro, vocês começam as dívidas e nunca as vão conseguir pagar também. Então comecem a agir todos os dias, a vibrar a partir da abundância e não do medo. Abundância daquilo que vocês têm na vossa vida. Um teto, uma família. Ai, Anabela, mas o meu pai e a minha mãe já morreu. E tens pessoas à tua volta. Estás num planeta com outros seres humanos. Mas os meus vizinhos não falam para mim. Mais um motivo para tu mudares por dentro. Eles não falam para ti, assume a tua responsabilidade. Ai, mas eles é que me fizeram isto, eles é que me fizeram aquilo. Não, eles estão-te a mostrar aquilo que tu tens que curar em ti. O universo é um espelho. Cada pessoa que nos vem magoar à nossa vida, cada pessoa que chega à nossa vida para nos traumatizar, vem nos dar uma oportunidade de nós nos curarmos. Na saúde, no dinheiro e no amor. Façam este clique e mudam já hoje a vossa vida em 24 horas. Aquilo que eu tenho que dizer de forma honesta é que nem que vocês decidam mudar hoje a vossa vida, não acordam amanhã com uma realidade totalmente diferente. Hoje é a semente. Depois vocês precisam de regar essa semente semanas, dias, semanas, meses, o tempo que for. Sem nunca duvidar. Porque se vocês duvidam, deitam tudo a perder. Então comecem a agir hoje a partir da certeza de que vão conseguir a abundância e não o medo. Cada decisão a nível financeiro sobre o dinheiro que vocês tiverem que tomar, façam esta pergunta: eu estou a tomar esta decisão com medo ou com fé? Eu estou a tomar esta decisão com medo ou com fé? E se for com medo, o vosso corpo vai contrair. Muitas vezes os nossos ombros até ficamos marrecas. Mas se vocês estiverem a tomar essa decisão com fé, vocês vão expandir e vão sentir um peso a sair dos vossos ombros. O nosso corpo dá-nos sinais. O nosso corpo dá-nos sinais. Nós é que andamos tão bloqueados que não o vemos. Então, uma mulher como eu hoje em dia, que age, que toma as suas decisões a partir da abundância, vê oportunidades onde antigamente só via obstáculos. É que eu sou o 8 e o 80. Eu antigamente focava no problema. Hoje acordo qual é a solução. O que é que eu posso criar hoje? O que é que eu posso dar ao mundo para me aproximar mais dos meus sonhos? E lá vem uma ideia criativa. Lá vem uma pessoa que me vê nas redes sociais e que me oferece uma oportunidade. Lá vem alguém que me dá um contrato para eu ir dar uma palestra. Lá a magia acontece, mas a magia biológica, não é a magia da varinha mágica. A magia acontece. E para terminar esta live, vocês têm que ser consistentes. Vocês não querem limpar anos e anos de dores, de dúvidas, de escassez, de crenças em 24 horas. Eu própria, quando falo em 21 ou 28 dias, é o mínimo.
Se vocês só fazem o mínimo, só vão receber o mínimo. Ainda hoje de manhã, no Código da Manhã, eu estava a dizer isso. Eu passei meses a fazer reprogramação mental porque eu queria o máximo. Eu queria o máximo de resultados. Não era em pouco tempo, era no tempo que fosse preciso. Então sejam consistentes todos os dias. Roma e Pavia não se fizeram num dia. A transformação não acontece do dia para a noite. Eu não me fui deitar num dia a chorar e não acordei no outro dia iluminada, mas acordei com uma fé inabalável. Acordei com a certeza que vou conseguir, mesmo quando olhava à minha volta e nada mudava, mesmo quando as contas continuavam a chegar e eu tive que pedir ainda mais dinheiro para começar a fazer cursos, para poder começar a minha carreira profissional aos 50 anos. Então sejam consistentes todos os dias, uma página de um livro por dia, uma frase por dia, uma live destas por dia, uma gratidão por dia e depois vão aumentando pouco a pouco. A neurociência prova que são precisos, no mínimo, 90 dias para os nossos átomos receberem já a nova informação, para nós criarmos novos padrões neurais. Agora é assim, é óbvio que em 21 dias já se nota alguma coisa, em 28 também, mas 90 dias, ou melhor, 84 dias, servem para reprogramar o que levou anos a instalar. E é por isso então que eu quero vos falar do meu último projeto. É por isso que eu criei esta ferramenta poderosa para vos ajudar a voltar à frequência da abundância. Porque todos nós nascemos abundantes, prósperos. Esta ferramenta vai-vos permitir, ao longo de 84 dias, de uma forma muito leve, muito subtil, reprogramarem o vosso código da escassez para a abundância. E eu estou a falar do código da prosperidade. É um diário, é um género de devocional, ok? Mas é digital. E vai-vos reprogramar, de grau a degrau, para a prosperidade. E o que é que vocês precisam de fazer aqui? Apenas um compromisso convosco próprias. Uma página por dia, uma pequena ação por dia. O diário está super bem estruturado. Era um sonho que eu já andava a adiar também. Não direi por medo, mas eu já entreguei tanto e eu pensava, será que vale a pena a minha energia e o meu esforço neste diário? E o resultado foi brutal. Primeiras horas bati os recordes de vendas. Assim que eu anunciei nas redes sociais o Diário da Prosperidade, eu comecei a receber as notificações da Hotmart. Vendido, 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 vendido. Primeiro, valor simbólico, 7,07 €. Porquê, Anabela? Porque a transformação tem que estar acessível a todos. Por isso é que os meus cursos também não têm valores exorbitantes. Se não podem num mês, podem no outro. Depois de uma live destas, algo de mágico acontece no vosso cérebro, se vocês se permitirem. Então vão ao link da minha bio, vejam lá o código da prosperidade. O primeiro link nas minhas bios, portanto, é do Frequência 52, que é o meu curso gratuito, mas está tudo muito bem explicado. E vocês clicam e não vão comprar nada, não tenham medo de links. Um link é só um link. Se não for nada daquilo que vocês querem, vocês voltam atrás. Então vão ao meu perfil, vão às minhas bios e vão procurar Código da Prosperidade. E vão clicar e vão ver. 84 páginas, tem exercícios, tem frases, tem parte escrita. E em 84 dias, eu garanto-vos que se vocês todos os dias criarem esse novo hábito, vocês ainda este ano, em 2026, estão a viver uma realidade totalmente diferente. Não sei se já terão pago ou não todas as dívidas, isto depende do compromisso de cada um. Nem tem a ver com o valor, porque atrair 1.000 € a 1 milhão é exatamente a mesma coisa. Então, eu acredito que não está aqui ninguém nesta live que deva 1 milhão, mas se porventura algum de vocês deve 1 milhão de euros, encaixem isto já hoje na vossa mente. Atrair 1.000 € a 1 milhão é a mesma coisa.
O dinheiro é energia e se vocês lhe abrirem as portas, ainda até ao final do ano, podem não só pagar as vossas dívidas, como se tornarem, se calhar, as primeiras milionárias da vossa família. E quem me vem dizer, mas eu não quero tanto dinheiro, eu só quero viver o meu dia-a-dia, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Peço desculpa pelo barulho, mas nós andam em obras aqui em casa porque nós fomos fomos sujeitos à tempestade Christine e a casa ficou parcialmente destruída e agora que veio o bom tempo andam a arranjar a casa, daí vocês estarem a ouvir estes barulhos. E eu jamais poderia pagar os prejuízos desta tempestade se eu não tivesse pago primeiro os prejuízos da minha mente. Olhem que bela analogia que eu fiz aqui. Trabalhem primeiro... Esperem lá que o TikTok está-me aqui a pedir o puzzlezinho. O TikTok, quando nós estamos a falar há muito tempo, prega-nos assim umas partidas, mas não há problema. Temos aqui um puzzle para resolver. Ai, não consegui. Vamos lá pôr os óculos. Talvez não seja preciso. Está feito, está feito, está feito. Peço desculpa, TikTok. E pronto, é isto. Sejam muito felizes, trabalhem a vossa mente diariamente e vão ver que a magia acontece. Mas não é a magia... Oi? Este TikTok é desafiante. Não é a magia da varinha mágica. É a magia, o poder que vocês têm na vossa mente. Aquele poder que ninguém sabe que tem. Que quando lê livros acredita que é só para os outros. Mas que um dia, como eu, quando acorda para esta nova realidade, percebe. Afinal, aqueles livros, aqueles vídeos, aquelas lives que eu vi, eles tinham todos razão. Abençoados. Então abençoem esta live. Obrigada a todos que ficaram até ao final e vemo-nos numa próxima live ou num próximo vídeo.